Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de geografia, mais uma live. Espero que o nosso sinal se mantenha. Caso ele caia, vocês já sabem, né, que devem conversar entre si o assunto que nós estamos trabalhando hoje, que ainda continua sendo as características socioeconômicas da população da Europa. Então, vamos lá. Bom dia, Arthur, Felipe, Gabriel, Cauene, Eduardo e Fernando. Bom dia. Bom dia. Ok. Então, agora vamos lá, firme e forte, para dar sequência aos nossos trabalhos. Lembrando que, como já havia dito, nós estamos falando sobre a população da Europa, suas características socioeconômicas. Falamos, né, a respeito do momento em que a Europa se encontrava num processo de emigrações, saídas, né, em função de crises econômicas, guerras, conflitos, e falamos também no momento do inverso, né, da movimentação de imigrantes, uma entrada devido a grandes mudanças que aconteceu dentro do território europeu com o fim das guerras, desenvolvimento econômico, e tudo aí tem um processo aí que a gente está nessa caminhada de entender e compreender essas emigrações e essas imigrações. Até já foi apresentado pelos Fernando uma parte, né, o momento então aí da saída, Luiz Eduardo o momento do retorno, da chegada, e agora tem um momento de crise, que a gente vai dar sequência de acordo com aquilo que estava programado aí, como você já sabe, que seria o assunto Amanda. Com a Amanda, aliás, o nosso material, né, já estava já no ponto, organizado, vamos voltá-lo a buscar. Enquanto a gente vai na expectativa do material que está no ponto aqui, pergunto a vocês. Hoje, a Europa, ela tem uma população crescente ou decrescente de acordo com o que nós já vimos até o momento? O que vocês me respondem aí, enquanto o nosso material está chegando? Decrescente. Decrescente. E você sabe, em função do porquê de estar decrescente, e a previsão é de queda, como já falamos no anterior? Eu acho que é porque a população está envelhecendo lá, a média na idade das pessoas, porque a taxa de natalidade caiu, mas ao mesmo tempo estão sendo inventada a medicina, né? Ela está avançando bastante, então a taxa de mortalidade, ela. Não, a taxa de mortalidade ficou meio estranho de falar. Tipo, a idade que as pessoas estão falecendo está aumentando. Então, as pessoas estão morrendo um pouco mais velhas. Aí tem mais ou menos esse equilíbrio, só que mesmo assim não compensa a baixa taxa de natalidade, então diminui. Ok. Tanto que vocês estão aí, né, visualizando no nosso material didático essa pirâmide, né, etária, mostrando então aí que a estrutura da pirâmide deixa bem claro a informação desse decrescimento populacional, porque nós temos que analisar a pirâmide primeiro pela base, depois o corpo, que é o meio, depois o topo, que é a parte final. Então, dentro do que o Luiz Fernando está mencionando, que vocês já mencionaram também, junto com o Luiz Fernando, que estava acompanhando a participação, toda a pirâmide etária, cuja a base ela é mais estreita em relação ao corpo, que é o meio, entende-se então que aí está acontecendo o quê? Um aumento ou uma diminuição da taxa de natalidade? Uma diminuição na taxa. De natalidade, não é isso? E também da fecundidade, né? Então, vários fatores estão contribuindo com essa informação que essa pirâmide etária está nos informando. Hoje, né, a mulher adia a, a constituição familiar, ou seja, através do planejamento familiar, até em busca, né, de uma qualidade de vida que vem com um casal trabalhando para a busca do mercado de trabalho, como já falei, o planejamento familiar, os métodos contraceptivos, né, e também uma opção, né, do casal em não ter filhos, muitas das vezes, e até substituir pelo animal doméstico, né, que a gente muito vê por aí em filmes, na TV, em leituras, né, confirmando isso que nós estamos falando aí. E
Então, saindo dessa ideia que nós já havíamos visto no anterior, até passamos por essa tabela, né, dos países, aí, dos 8 países europeus com índice de desenvolvimento bastante privilegiado, né, o IDH, suas posições em relação a quase 200 países no mundo. A Europa está bem privilegiada pela sua posição em termos de porcentagem do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, na Europa, a qualidade de vida atualmente, né, bem satisfatória, mas tivemos um passado, quando o Luiz Fernando, na aula passada, mencionou esse momento, né, da saída em massa de uma população em busca de uma melhor expectativa e qualidade de vida. Quando o Luiz Eduardo nos informou que aquela saída já não é mais saída, e sim chegada, né, nessa parte do texto onde ele trabalhou e mencionou. Agora, dando sequência, a crise imigratória na Europa. Vejam que é um assunto que está para ser trabalhado pela Amanda. Amanda não está na nossa lista de participantes, pelo que eu estou visualizando aqui. Então, vamos ver um pequeno vídeo rapidamente, logo em seguida eu venho para a gente fazer o comentário dessa parte dela, e na sequência, Cauene, Gabriel, Arthur e Felipe, tá bom? Vamos torcer para que permanecemos aí no ar, né, com o nosso sinal aí. Então vamos lá, esse vídeo rapidamente aqui, para nós compreendermos aqui e dando sequência aos nossos trabalhos. A cada ano, milhares de imigrantes morrem tentando cruzar fronteiras internacionais sem autorização. Em 2015, cerca de 4.000 morreram no mar Mediterrâneo, porta de entrada para a Europa, para os que fogem de conflitos, perseguição e pobreza. Eu não está apresentando? Não, você esqueceu de colocar depois que voltou. Depois que nós voltamos. Gente, obrigado. Me lembra aí, tá? Porque realmente o nosso trabalho fica incompleto. Vamos lá, então. Agora sim, vamos voltar novamente. Que bom que vocês estão atentos aí e vocês acompanhando, vai me dando esse retorno aí. Principalmente na África e no Oriente Médio. O principal fluxo migratório. Vou voltar aqui, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tranquilo? Sim. Ok, então vamos lá. A cada ano, milhares de imigrantes morrem tentando cruzar fronteiras internacionais sem autorização. Em 2015, cerca de 4.000 morreram no mar Mediterrâneo, porta de entrada para a Europa, para os que fogem de conflitos, perseguição e pobreza, principalmente na África e no Oriente Médio. O principal fluxo migratório passa atualmente pela rota central do Mediterrâneo. A Líbia e o Egito servem de trânsito para os que vêm de países subsaarianos, principalmente a África Ocidental e Chipre da África. É uma verdadeira base, apesar da degradação da segurança que causou a fuga de muitos deles. A rota central do Mediterrâneo é a mais perigosa de todas. Mata centenas que tentam atravessar o mar em barcos de pesca superlotados ou botes de borracha de traficantes. Em 2015 e início de 2016, a crise migratória gerou um fluxo sem precedentes de mais de 1 milhão de refugiados e migrantes na rota mediterrânea oriental, a maioria vindo da Síria. Atravessam a Turquia para chegar à União Europeia via Grécia ou sul da Bulgária. Voltam para o norte na rota oeste dos Balcãs, cruzando a Macedônia e a Sérvia para alcançar os países do oeste da UE. Um acordo polêmico entre Turquia e União Europeia, em março de 2016, fechou essa rota. Os caminhos alternativos passam pela Sérvia, Croácia e Eslovênia ou pela Sérvia e Romênia, também fechados. Pois é, então, pessoal, vocês acabaram de visualizar aí, né? Uma informação e situação em que aqueles, né, que saem da Ásia, da África, em direção à Europa, enfrentam, né? Então, na opinião de vocês aí, por que essa saída de africanos, asiáticos,
para a Europa, na opinião de vocês aí? As pessoas, na minha opinião, elas é, saem em caminho da Europa, né? Porque eles estão com condições de vida ruim no lugar que eles estão. Seja porque está tendo algum conflito interno no lugar que eles estão, como acontece na Síria, ou também por causa de muita pobreza no lugar, má condição de vida, falta de infraestrutura, coisa assim. Ok, então isso já é um reflexo, né? E uma busca. E hoje, né, quem é que não quer ter uma, uma vida tranquila em um local em que vive? Então, é uma realidade triste, tá? Que continua, né, acontecendo. E vocês observam nessa imagem, olha aí, ó, a embarcação no mar Mediterrâneo, cheia de refugiados tentando chegar à Europa, isso em julho de 2017. E muitos não têm a sorte de estar, pelo menos nessa imagem, estamos vendo, né, em um momento em que o mar está tranquilo. Porque tem momentos que o mar está agitado, né? É uma questão natural. E nessa agitação, imagine vocês, né? Olha a embarcação precária que eles estão utilizando. Parece ser uma boia, né? Alguma coisa nesse sentido. Estou tentando aqui enquadrar aqui para vocês, ter uma visão acompanhando pelo material didático de vocês aí, que esteja em mãos. Bom, então aí, nessa imagem, né, que ela fugiu, vamos voltar bem aqui, acho que estou dando para todos visualizarem melhor, né? Então, a gente percebe, então, um contingente de pessoas aí, né, tentando buscar a tão sonhada oportunidade, né, a qualidade de vida, seja moradia, trabalho, alimentação, saúde, por que não educação, né? E imagine vocês esse pessoal todo aí em um momento que o mar está agitado. Olha, sobrevivência é mínima, né? E diante dessa situação, os países, né, que visualizam, né, por radares essa chegada desses imigrantes aí, já colocam suas embarcações em alto mar para resgatá-los, não para ficar com eles dentro do seu país, mas para devolvê-los para o país de origem. Então, esse é um trabalho constante ao longo aí das áreas que margeiam, né, os países europeus que estão sendo aí vizinhos, né, da Ásia, da África, muitas vezes as rotas, né, por terra, como vocês viram no vídeo, são fechadas, e a única opção é a rota pelo mar, né, que é a mais perigosa, principalmente aí, num tipo de embarcação que vai ser uma boia gigante, né, com o peso, a pressão, estourar, nossa, não tem ninguém que sobreviva aí nesse alto mar aí, né? Bom, então, essa é uma imagem, né, que faz parte, então, do vídeo que a gente acabou de assistir. A crise migratória na Europa é uma parte, né, que estava programado para a Amanda, estou visualizando aqui que ela ainda não chegou, esse é um problema de sinal, como tá acontecendo normalmente com todos nós, e eu sendo vítima disso também, né? Mas estamos firmes na nossa conexão. E por falar em firme, o assunto então é a crise migratória na Europa. Assunto que a gente está abordando aqui na página, deixa eu visualizar aqui, essa é a página 16, não é isso? Ok? Com material didático, então, vocês podem acompanhar. De acordo com o texto, né, menciona, né, que após a criação, então, da chamada União Europeia, isso possibilitou a migração de pessoas entre países membros, né? Só que boa parte dos países membros são países europeus, né? São 28 países, atualmente eram 28, atualmente 27. Esse 28º era aí o Reino Unido, que saiu por uma questão particular, até mesmo econômica, envolvendo até a sua moeda. A gente ainda vai mencionar isso mais para frente, tá?
Mas é importante vocês saberem que a União Europeia é uma união dos quase 50 países europeus, é uma união de 27 países atualmente. Então, vocês percebem, né, que não há aí incluído países da África nem países da Ásia. Então, a circulação é permitida entre eles. Tá? E nisso, então, o que facilita essa circulação é esse acordo, né, entre os blocos, entre os países que fazem parte do bloco, e também o bloco, por ser uma união de países, se fortaleceu economicamente. E, de acordo com o texto, está aí, ó, o desenvolvimento econômico do bloco estimulou pessoas de vários lugares a procurar melhores condições de vida nesses países, é o que a gente o tempo todo está mencionando, né? A busca, né, da qualidade de vida, né, que é o que todos nós queremos, né? E, seguindo aí as informações do texto, a gente percebe, então, que a Europa recebeu grande quantidade de migrantes, né, dos países membros, e até de outros continentes, que não são países membros, mas adentra através dessa imagem aí, dessa embarcação que nós acabamos de chamar a atenção aí, e do próprio vídeo, né, que já nos esclareceu bastante a respeito dessa chegada desses povos africanos e asiáticos à Europa, essa, digamos, invasão, né? Tem uma parte do texto que fala de crise econômica, e tem uma data aí que nos chama a atenção, que a crise econômica no início do século XXI provocou os movimentos xenófobos, né, que é aversão e ódio ao estrangeiro. E, de acordo com o texto, fala, né, que isso foi aumentado, ou seja, alavancado com as ondas de refugiados dos últimos anos. Então, esses movimentos aí é xenofobia, né, gente? Ou seja, imaginem vocês, você está no seu país e sabe que o seu país já está com um limite de oportunidades de trabalho, e às vezes você está trabalhando, né, ou às vezes não. Se está trabalhando, você sabe que o seu salário não é aquilo que você gostaria de ter, ou seja, você gostaria que o seu salário correspondendo à sua formação, um salário maior. Hoje está muito difícil isso, um salário que esteja de acordo com a formação que você buscou ao longo da sua vida. Bom, então imagina você está lá, você está no seu país, trabalhando, e começa a ver que está chegando pessoas de fora. E essas pessoas de fora aceitam fazer o trabalho que você está executando, porque também são pessoas capacitadas, né? Mas aceita por metade do que você recebe. Então, lógico que o seu patrão vai pensar, olha, eu posso dispensar esse funcionário, eu estou pagando ele 100%, e dá oportunidade ao que está chegando de fora, que está aceitando receber 50% a menos do que eu estou pagando atualmente. Então, essa xenofobia, né, esse movimento xenófobo, ele demonstra que quem é do país não aceita a chegada do de fora, que o de fora aceita qualquer coisa, né? Principalmente trabalhar muito por pouco salário. Isso vai tirar sua oportunidade de trabalho. Então, no seu lugar, pode entrar 2. Você sai e entra 2 de fora, né? Isso é lucro do patrão. Então, quando fala nessa aversão e ódio ao estrangeiro, tem a ver com isso aí, tá? É o de fora pegando o lugar do que é de dentro. Para vocês entenderem melhor essa ideia. E, já que no finalzinho, né, nos chama a atenção da Organização Internacional para as Migrações, a OIM, né, nos mencionando aí que a partir de 2015, quase 2 milhões, de acordo com o nosso texto aqui, quase 2 milhões de pessoas chegaram ao continente europeu fugindo dos conflitos e perseguições em seus países de origem. Aí cita aí, né, o Oriente Médio, aí tem alguns países que a gente pode enumerar, né? Síria, em primeiro lugar, né? O conflito lá é tenso, tá, gente? Uma questão lá de econômica, política, religiosa, territorial, tá? A gente vai falar disso mais para frente. O Afeganistão também não está na lista, tá? E na África menciona a Líbia, mas tem outros países africanos também que o texto não menciona, mas que estão nessa linha aí, né, de conflitos e perseguições, da qual eles saem em busca dessa
tão sonhada qualidade de vida na Europa. No parágrafo seguinte nos menciona, né, que o continente de imigrantes, aliás, o contingente de imigrantes e refugiados tem provocado uma crise humanitária e diplomática à medida que os países europeus possuem posicionamentos diferentes nas estratégias para lidar com a situação. Então, quando fala crise humanitária, vocês estão sempre vendo uma coisa e outra, como é que vocês conseguem relacionar essa palavra crise humanitária com a saída de pessoas em busca de qualidade de vida em outros locais? Como é que vocês entendem isso aí, essa crise humanitária? Acho que crise humanitária pode ser entendido como esse processo mesmo que está acontecendo, a chegada de refugiados, às vezes para pegar a vaga de outra pessoa que é nativa, essa chegada de pessoas em outro local. E quando fala em outra situação, né, além da crise humanitária, crise diplomática. Vocês conseguem entender o que é isso? Crise diplomática? Vamos dar um exemplo aqui. Luiz, o Fernando, o Eduardo, o Cauene, Gabriel, Felipe e o Arthur. Vou colocar a Amanda também. Vocês saíram do Brasil e foram para a Europa. Conseguiram entrar lá, certo? E, no decorrer do tempo, vocês foram pegos, né? Por não ter entrado com permissão e foram pegos em uma situação lá que vocês acabaram se encontrando no momento em que foram, então, aí, pegos pelas autoridades local. E, logo em seguida, o que eu vou fazer com vocês? Vão trazê-los novamente para o país de origem. Tá? Isso é um pouco do que podemos dizer crise diplomática, ou seja, quando um país entra em contato com outro e, digamos assim, seu pessoal está invadindo aqui o meu espaço, sem permissão. E aí? Agora, qual que é a punição que vocês vão dar para esse pessoal que nós estamos devolvendo? Aí, chegando aqui, como as nossas leis, né, muitas das vezes, tem muitas aberturas, vocês não serão punidos e vocês tentam novamente a façanha, né? Ir novamente para o destino anterior. Aí são pegos novamente. Nossa crise diplomática está entre líderes, né? Quando, nesse caso aí, né? Tem outras situações, tá, gente? Mas é um exemplo. Quando, então, esse líder de um país acaba chamando a atenção do líder do outro país, que não está conseguindo impedir essa saída, essa busca, né? E essa emigração em busca de uma chegada e imigração em um país não seu. Então, uma das crises, né, diplomáticas é esse mal-estar que se cria entre líderes. Tá? É um chamando a atenção do outro, resumindo. Né? E aí, a gente percebe, então, que, de acordo com o que nós visualizamos aqui no nosso material, está bem claro, então, né, nessa imagem aí, né, essa fuga perigosa, né, e isso causa, então, aí, o que leva, né, a causar, muitas vezes, a crise humanitária, porque sai de uma crise e vai para um local onde, se já tem uma crise, isso pode aumentar. E, ao mesmo tempo, os líderes, né, ficam nesse impasse e acabam criando mal-estar pela ousadia, nesse exemplo, né, vocês, né, que saem do Brasil e que foram para a Europa. Bom, e por falar em sair, em chegar, em aumentar, o próximo assunto agora é a urbanização da Europa. Na sequência, nós temos, então, a Cauene, que vai mencionar para nós aí o que ela conseguiu entender, tá, Cauene? É coisa simples, mas é para registrar sua participação. E quanto ao assunto que era da Amanda, ela ainda não conseguiu acessar, depois eu substituo para uma outra apresentação, tá? Mas ela vai continuar tendo o seu momento oportuno também de apresentar. Deixa eu ver aqui onde está a Cauene. Aqui, Cauene, vou abrir aqui para você, né? Se você puder ligar a câmera para nós te visualizar. Oi, Arthur?
Eu vou ter que sair Arthur, rapidinho, pode ir. só vai estar travando muito pra mim. Eu vou sair rapidinho e já volto. Tá ok. Você está na lista de apresentação, tá bom? Tá. Cauê, é sua Oi. vez, vamos lá? Ô, Wanda, que não vai dar pra me ligar Tá. a câmera porque meu celular tá travando demais. Então tá bom. Então tá ok. Então vamos mais no áudio mesmo, né, e na conexão. O que você tem a dizer para nós sobre a urbanização da Europa? Mas primeiro, eu quero te fazer uma pergunta bem simples. A palavra urbanização é uma palavra maior que derivou de uma menor. Qual é a palavra menor que nós entendemos, que nós podemos dizer com relação à urbanização? Urbanização derivou de qual palavra menor? E aí, Cauê? Ah, não sei. Urbano? Então tá, deixa eu te ajudar. Então, urbanização derivou da palavra urbano, e urbano, você entende o que é urbano? Você lembra? O que significa a palavra Mais ou urbano? menos. Tá, então, vamos te ajudar. Quando eu falo rural, eu estou falando do quê? De que lugar? De campo? Zona rural. É, Estou falando... Oi? de campo. Quando eu falo zona rural, eu estou falando de que lugar? Do campo, tá. E quando eu falo zona urbana, eu estou falando da... Cidade? Isso, então aí agora você lembrou. Então, urbano significa cidade. Urbanização é a cidade crescendo com aquela quantidade de pessoas que ali se encontram e ela tem que se estruturar, né? Tendo aí, digamos, a qualidade de vida necessária, como aí moradia, transporte, água, esgoto, iluminação, educação, saúde, tá? Então, é isso que você vai falar para nós aí, do jeito que você quiser, apresentando esse assunto aí, que a urbanização na Europa. Bom, então o que você vai nos dizer, já que você vai só ficar no áudio mesmo, então vamos ficar aqui no texto. O que você vai nos dizer a respeito desse assunto? Bem simples, tá? Somente em 2007, mais da metade da população mundial passou a viver em áreas urbanas, embora nem todas as regiões do mundo tenham atingido um nível de urbanização, como é o caso da Ásia e da África. Isto é, mais de 70% da população da Europa vive em cidades. Embora o crescimento urbano tenha reduzido nas últimas décadas, a parcela da população urbana continua crescendo. De maneira geral, a paisagem urbana da Europa é caracterizada por uma grande diversidade de pequenas e médias cidades. As grandes cidades são em menor número. Cerca de 7% da população do continente europeu vive em cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Ok. Você quer completar mais alguma coisa ou a sua ideia era essa mesma? Era isso. Então tá. De acordo então com o que a Cauê nos passou, nós até temos, né, uma imagem que faz parte do assunto, quando mostra a imagem noturna realizada pela NASA da Europa e da África. Áreas de maior brilho são as mais urbanizadas, entre as quais é possível destacar o Reino Unido, o norte da Alemanha e o norte da Itália. Então, pela imagem que nós estamos percebendo, vamos ver se dá para eu mantê-la e, ao mesmo tempo, melhorar aqui a visualização. Quando eu busco aqui, ela dá uma corridinha, mas a gente volta nela rapidamente. Ok, tá aqui. Então, visualizando bem a Europa, vocês estão percebendo que ela está bem iluminada, né? Pois é, isso aí é um reflexo, né, do que é um contingente muito grande de pessoas nas cidades. Mostra, então, que esses pontos luminosos processo de urbanização, né? Principalmente no que se trata em termos de infraestrutura. Neste caso, aí, uma delas bem visíveis aí, é a parte da iluminação. Quanto mais iluminado, mais pessoas naquela localidade. E de acordo com o
que a Cauene nos apresentou, o assunto aí, a urbanização na Europa, então ela já começou a nos informar um dado importante, né? E a partir de 2007, percebe-se então que a população mundial passou a viver nas cidades. Até no próprio Brasil mesmo, a gente percebe que a população do campo foi diminuindo ao longo de 1950 para frente, que foi o momento, então, da chegada das atividades industriais no Brasil. A oportunidade, né, de muitos no campo foram vistas em busca de trabalho na cidade. O campo também, vocês sabem que industrializou, ou seja, diminuiu o número de pessoas trabalhando no campo, porque as máquinas também chegaram lá. Isso aí foi uma consequência do desenvolvimento industrial, né, no mundo, e começando lá pela Inglaterra, Londres, por volta de 1750, e o Brasil, como vocês já devem ter feito as contas, né, 200 anos depois, foi a vez do Brasil, então, se industrializar. E esse processo de industrialização chegou nas cidades e fez, então, o fluxo de pessoas aumentarem. Aí o processo de urbanização, seguido pela industrialização, ou seja, as pessoas saíram do campo e foram para as cidades. Isso aí aconteceu na Europa ao longo do tempo, e, de acordo com 2007, ficou bem evidente essa mudança que foi ocorrendo aí. Agora, nós temos uma situação econômica, e o texto nos chama a atenção que Ásia e África não teve esse processo de urbanização tão rápido quanto a Europa, embora são continentes vizinhos, né? Mas tudo tem a ver com o quê? Com a questão econômica, com o dinamismo e o desenvolvimento da região. E já, de acordo com o texto, aí nos chama a atenção de 70% de pessoas vivendo nas cidades. Então, situação bem diferente na Europa, na década de 50, né? Mais de 70% da população vive em cidades, ou seja, em números aí, seria uma média de 540 milhões de pessoas, mais precisamente, tá? Esse crescimento urbano, né? Ele, ao longo do tempo, ele demonstrou uma queda também. Então, o crescimento urbano reduziu, mas uma parcela da população urbana continuava crescendo. Uma outra característica importante, que a Europa possui cidades pequenas e médias, e 70% da população se encontra nas grandes cidades, e aí o número aparece, né, com mais de 5 milhões de habitantes. E pegando aí, né, já no texto final, a Europa possui uma estrutura urbana bem distribuída e rede urbana bem estruturada. Várias cidades possuem conectividade entre si. Essa conectividade, né, vocês entendem bem melhor do que eu, né, vocês que estão mais aí conectados, acompanham mais essa busca de conhecimento no mundo da informática. Então, essas cidades têm as redes de banda, né, de banda larga fixa, com mais qualidade, né? Hoje é tanto G, e lá eu não sei que G que está, não. Né? Acho que nós estamos aqui no Brasil no G4 ou 5, vocês que estão mais informados aí. Qual é o G que nós estamos, pessoal? Aqui em Congonhas, por enquanto, está no 4, só que igual em BH já tem 5. Pois é. Então, Luiz, já que você respondeu, quando fala redes de banda larga fixa, o que você entende por isso? É como se fosse uma internet melhor. Vários graus, assim. Tem a internet de escada, que é aquela do aparelhinho que liga assim na tomada, sabe? Que é quase portátil. Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros, né? A minha já foi de escada em épocas passadas, né? E atualmente é através aí de ondas, né? Do Wi-Fi. De antena, né, aliás? Isso é praticamente segundo estágio, depois tem fibra e depois é banda larga. Pois é. E a banda larga, então, seria... Explica para nós melhor aí, como é que você entende isso aí? Banda larga... Deixa eu tentar achar um jeito mais fácil de explicar.
É como se fosse uma fibra melhorada, se eu não me engano. É tipo assim, tem vários significados, mas eu Uma acho que no conexão. começo era o nome dado para colocar qualquer conexão de internet acima de um limite. Só que esse limite está mudando conforme o tempo. Acho que é uma conexão de internet acima de 50 megas, 70, algo assim. Entendi. Ok. Então já deu para entender bem, né, tranquilamente a informação então do que significa então, né, essas cidades, né, com conectividade, né, entre si. Uma coisa assim, bem mais estruturada, eficaz e que traz resultados aí em que são necessários pela o dia a dia, né, do uso e da necessidade. É o nosso caso aqui, como nós estamos nesse momento aqui, né? Alguma coisa que acontece para o meu lado aqui, vocês perdem o meu contato e vice-versa de vocês comigo. Por exemplo, hoje, né, estamos percebendo que a Amanda pode estar tendo algum problema de sinal, né? Ela não acessou nossa live ainda. Então, a expectativa em qualquer momento ela chegar. Ô, Wander, Oi, pode falar, a Cauê. Amanda pediu para avisar que não vai dar para participar das lives hoje. Então, ok. Então, agora já tivemos aí uma comunicação. Legal. Tá vendo como é que é a comunicação, né? Então, é isso aí. Se não chega de uma forma, ela chega de outra. Legal. Por falar em legal, e dando sequência, então, aí, já que nós vimos a participação aí da Cauê, né, nos falando aí como que as cidades foram aí crescendo com um contingente populacional, e isso então exige, né, estrutura e rede urbana para atender toda essa demanda aí, através do uso de tecnologia e de infraestrutura que gera qualidade de vida, né? E trabalho também, com certeza. Vamos lá então, dando a sequência aí, na página 17, né? Na página 17, nós temos então agora aí o Gabriel, né? Então vamos ver, Gabriel. Deixa eu colocar você aqui. Se você puder aparecer e dar o seu recado, estamos aguardando você. Você dá sequência aí nesse processo aí, de crescimento urbano que a Cauê iniciou para nós. Tá, tipo. Ok? Ok. Atualmente, tipo, na Europa começou nas regiões, tipo, ter muita. Começou a aumentar a taxa de gente indo para a cidade. E também, tipo, foi no século XVIII, também tendo resultado, tipo, que começou na Revolução Industrial. As medidas também da atividade industrial começou a aumentar e foi indo do século XIX até o XX. E com isso, com essas medidas industriais, as atividades, eles estavam precisando de muito, tipo, das mercadorias, das matérias-primas. Então, eles construíram vários transportes pelos rios e também bastantes ferrovias. Dando continuidade, teve também o auxílio que tipo, pegou as pessoas que moravam do campo e trouxeram para cidades, porque pelas cidades eles teriam um emprego melhor. Que tipo, foi do início do século XVIII também, que mostra até que teve 17% da população que vivia na cidade, e com o aumento que foi passando no século até o final, ficou em 50 pessoas que já está vivendo na área urbana. Ok. De tudo que você falou, deu aí uma sequência de entendimentos, né, desse processo de urbanização na Europa, iniciado pela Cauê. Agora eu te faço uma pergunta bem simples, e você começou falando disso, mas eu vou te perguntar para reforçar esse entendimento aí conclusivo. Na sua opinião,
O que então que foi assim, a grande, que proporcionou o grande desenvolvimento do crescimento das cidades europeias? Qual que foi aí o momento responsável, né, que permitiu tudo isso acontecer, esse grande contingente de pessoas nas cidades? Começou Você falou. Começou por causa da Revolução Industrial. Muito bem, rapaz, é isso aí. Então, vocês estão percebendo, né, o quanto e a mudança, né, o crescimento e a evolução trazem consequências positivas e negativas, né? O positivo aí é a oportunidade, uma busca, né, de trabalho, oportunidade, o que a gente está sempre falando, qualidade de vida, mas tem algo que está sendo aí bastante oportunado e está muito visível isso aí, é muito preocupante, que seria o meio ambiente, né? Ele está sendo assim bastante influenciado aí por todas essas mudanças e evoluções que foram acontecendo ao longo do tempo. Até mostrando a vocês duas imagens, né? Que eu acho bem interessante essas imagens, que são imagens do passado, né? E a gente percebe o quanto que essas imagens hoje não está na foto, não existem mais, porque mudanças já aconteceram nessas localidades. Então, aí está nos chamando a atenção nessas imagens, de acordo com um pequeno texto ao lado, ó, a transformação em Paris, em Cidade de Luz, entre 1853 e 1870. A cidade passou por uma reforma urbana que tinha o intuito de aumentar sua infraestrutura e, assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas que migram no campo, das pessoas que migravam do campo. Então, vocês estão percebendo essa palavrinha, qualidade de vida? Gente, essa palavrinha, ela mexe com tudo, tá? Ela tem o lado, né? É como uma moeda, os dois lados, né? A qualidade de vida que a gente tanto busca, ao mesmo tempo, a gente pode estar trazendo uma má qualidade. Uma qualidade de vida pelo que tudo que é nos oferecido pela nossa busca. Mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo aí, falando, né, na questão ambiental, a gente está percebendo os reflexos dessa busca de qualidade de vida a todo preço, né? Vocês estão percebendo, vocês estão entendendo onde eu quero chegar. E nisso, reforçando o que o Gabriel falou, 1750, Revolução Industrial, substituição do movimento humano pelo movimento da máquina, né? E nisso, então, todo esse processo vai ocorrendo. A força humana pela força mecânica, que nós já havíamos falado, né, em aulas anteriores aí. Então, em função então, da Revolução Industrial, foi iniciado, então, de acordo com o século XVIII, né, um grande processo de chegada de pessoas até as cidades, que é o processo de urbanização, ou seja, a Europa, uma das regiões mais urbanizadas do mundo, o campo sendo trocado pela cidade. E o campo também sofreu esse processo, né, gente, da chegada das máquinas, substituindo aquele grande contingente de pessoas do campo, onde 100 pessoas demoravam aí um mês para fazer um tipo de trabalho no campo, e a máquina, em poucas horas, substituía tudo isso, né? Aí vocês veem, né? O que é evolução? Bom, e falando nisso, temos dois momentos envolvendo o século XIX e XX. Então, durante esses séculos aí, o texto nos chama a atenção que houve uma ampliação da rede de transporte, principalmente para quê? Deslocar matéria-prima, mercadoria, pessoas, e o Gabriel até nos chamou a atenção a respeito de que os rios, né, como nós já sabemos, os rios se interligam grandes cidades e até países, principalmente naquela parte de planície, que nós já estudamos aí na aula anterior. Então, os rios fazem com que a Europa seja interligada por esses canais. E, além dos rios, né, as ferrovias, como o texto menciona,
foram construídas para impulsionar o crescimento urbano e industrial europeu. E, com todo esse processo, o campo, né, gente, também evoluiu, como o próprio texto nos informa, que a mecanização da agricultura, auxiliada pela industrialização, promoveu o deslocamento da população do campo para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. É o que a gente está mencionando e que vocês já estão percebendo. E nisso, então, a gente fecha aí com a ideia e o texto nos informa a respeito da importância da industrialização do processo de urbanização. E aí a gente vê uma porcentagem, 17% da população no início do século XIX vivia na cidade. No final do século, mais de 50% viviam em áreas urbanas. Bom, então, o que o progresso é capaz de fazer, né? E por falar em progresso, me lembrou aqui, né, na nossa bandeira do nosso país, temos lá, né, ordem e progresso. Nós sabemos que temos progresso no nosso país, mas tem muita coisa para ser colocada em ordem, né, pessoal? O que vocês me falam? Bastante. Olhando por esse caminho. Pois é, né? Você concorda, Luiz, que você mencionou aí, que temos progresso? Você concorda? Tem progresso, Você vai. falou um desanimado, né? Você falou um aquele assim, negócio, né? né? Não é o progresso, mas dá uma evoluidinha. Tá ok. Essa visão. Vocês concordam aí, Felipe, Arthur, Gabriel, Cauê, Eduardo? E aí, o que vocês vão abrir essa enquete rapidamente da nossa ordem, progresso e da nossa bandeira? O que vocês acham? Já que o Luiz Fernando mencionou. Concordo com quem falou. Eu concordo até certa parte. Eu também não concordo com tudo, não. Tá ok. Felipe, você falou muito rápido, eu não entendi. O que você falou? Que eu concordo com o Fernando falou. Tá ok. Então tá bom. Bom, é isso aí, pessoal. A gente, com o tempo, né, vocês vão aí percebendo, vão amadurecendo a ideia e conseguem, né, produzir aí as falas críticas positivas, né, porque a gente vê que há algo que possa ser feito, mas temos que colaborar também para, de forma construtiva, né, que o outro perceba também. Porque muitas das vezes, às vezes a gente participa com uma crítica destrutiva, mas assim, não apresenta o outro lado para que o outro possa entender e compactuar com você a ideia. Então, se você faz uma crítica construtiva, ela vai ser ouvida e repensada e quem sabe até colocada em prática, né? É o que acontece, né, no nosso país aí. Nós temos pessoas muito boas, tá? Com uma visão ampla, mas não são ouvidos, né? E então muitas coisas que a gente vê por aí não melhora em função disso aí, né? Há aí um certo poder, né, que impede, né? Às vezes, muitas vezes, a ação de uma prática que parte do outro, que está totalmente correto, mas quem está no poder não aceita. E aí fica aí, né, um pouco aí a pensar, né, ordem e progresso. Foi o nosso assunto inicial aí onde o Luiz Fernando iniciou. E eu abri essa enquete para a gente. Oi? Eu acho que, na minha opinião, essa parte do progresso, ela depende bastante. Talvez nem só do presidente. Que esse dia eu estava vendo um experimento social na internet. Que o povo vai lá e fala assim, político é corrupto. Beleza, pode ser. Aí, era uma entrevista, esse experimento social, falando o que a pessoa achava do presidente, se era corrupto ou se não era. Aí, todas as pessoas falavam que era corrupto. Aí, a pessoa parava a entrevista, parava a gravação, que estava gravando, né? E falava assim, a gente já pegou muitas pessoas falando que é corrupto e a gente precisa que alguém fale que não é corrupto.
Se a gente te der R$ 50, você fala que não é corrupto, a pessoa ia lá, aceitava e falava que não era corrupto. Então é meio confuso essa parte. Você chegou numa parte que a gente viu há um tempo, o índice de rejeição do atual gestor do país é bem alto. E com o tempo, esse índice foi diminuindo. Bom, faz sentido o que você está falando, né? A gente não pode afirmar. Mas, atualmente, né, o gestor do país, que estava com um índice de rejeição muito grande, isso diminuiu. Embora está acontecendo, né, cúpulas aí, né, reuniões na ONU, de uma série de situações, e o nosso gestor está fugindo um pouquinho aí de uma série de situações em que está abrindo mão, né, de muitos direitos esses que lá fora estão vendo com muita preocupação, principalmente a questão ambiental que a gente está, né, mencionando aqui. Então, nós não podemos ser flexível nas leis com relação à questão ambiental, porque a gente sabe que as mudanças climáticas estão acontecendo, e essas mudanças trazem consequências essas que o habitat natural, né, de todo ser está em jogo, né, principalmente aí, com a questão do que se fala muito, né, e a gente percebe das mudanças climáticas. Mas é um assunto assim que esse é polêmico e temos que avançar no nosso aqui, né? Numa outra oportunidade, já no caderno 4, vamos falar muito sobre o meio ambiente, tá? Então, vamos aguardar chegar o momento em breve. Bom, dando sequência ao nosso trabalho, mas é bom essa participação, né, e essas enquetes aí. Dando sequência às nossas ideias, agora é o Arthur, que vai fechar o assunto, praticamente fechar quase, né? O assunto iniciado pela Cauene e pelo Gabriel, que é o Felipe que fecha o assunto. Então o Arthur já está aí no caminho para finalizarmos esse tema, juntamente com o Felipe. Arthur, então, eu passo a palavra para você. O que você puder nos dizer a respeito dessa sequência de ideias, que vão ser citadas cidades em destaque aí. Vamos lá, então, Arthur. Vamos participar. Tá, eu só não vou conseguir ligar minha câmera porque ela tá estranha. Quando eu clico para ligar, ela não funciona. Tá, não, tudo bem. O áudio já está legal. O importante é a sua participação. Então, vamos dar sequência aí nessa urbanização da Europa, quando a Cauene, né, menciona que nem todas as partes do mundo cresceram tanto quanto a Europa na questão da urbanização. O Gabriel menciona que a Revolução Industrial foi um marco para a circulação, o desenvolvimento econômico para a circulação de mercadorias, pessoas, produtos. E agora, Arthur, você menciona tudo isso envolvendo cidades de destaque. Então vamos lá. Primeiro eu vou ler um pedacinho do texto e Sim, depois eu vou falar. Ok. Tudo bem. Somente em 2007, mais da metade da população mundial passou a viver em áreas urbanas, embora nem todas as regiões do mundo tenham atingido o nível de urbanização, como é o caso da Ásia e da África. Situação bem diferente da vivenciada pela Europa, que se tornou predominante urbana no início da década de 1950. Atualmente, mais de 540 milhões de pessoas, isto é, mais de 70% da população da Europa, vivem em cidades e não em cidades. Embora o crescimento urbano tenha reduzido nas últimas décadas, a parcela da população urbana continua crescendo. Ou seja, como falou no texto, mais da metade da população teve que mudar para áreas urbanas, em busca de emprego, essas coisas, né, que aconteceu com a Ásia, que aconteceu na Ásia e na África. Porém, na Europa era diferente.
que eles já tinham, na Ásia e na África, tinham poucas áreas urbanas. Porém, na Europa era diferente, que ela era, a maior parte dela era área urbana, o que facilitava muito para as pessoas se mudarem para lá, porque tinha um espaço maior. Só que na Ásia e na África foi mais difícil das áreas urbanas. E também tiveram que mudar para conseguir empregos, conseguir sustentar. E tem outra parte do texto que fala que, de maneira geral, a paisagem urbana da Europa é caracterizada por uma grande cidade de pequenas e médias cidades. Ou seja, na Europa tem uma cidade muito grande que tem praticamente outras cidades em volta dela. E isso mostra que que a Europa é bem mais desenvolvida urbanamente do que a África e na Ásia. Aí fala que as grandes cidades são em menor número. Cerca de 7% da população do continente europeu vive em cidades com mais de 5 milhões de habitantes. Ou seja, tem muita cidade e pode dizer que pouca pessoa para viver nessa cidade. Não pouca, mas tem bastante pessoas. Tanto que com várias cidades, tem gente que ainda vive em cidades com mais de 5 milhões. Acho que Ok. Então, o Arthur mencionou uma série de situações em que tem a ver, então, com consequência, né, do crescimento urbano na Europa. E, como já mencionamos, né, tudo partiu aí da Revolução Industrial, esse desenvolvimento que proporcionou essa saída, né, do campo para a cidade, que foi a indústria, a força mecânica, substituindo a força humana. Isso, então, se propagou, né, para os países da Europa, fazendo todas essas mudanças do campo para a cidade. Então, como o Arthur bem mencionou, o crescimento urbano na Europa iniciou na Inglaterra, envolvendo, então, aí, a parte da evolução da força humana pela mecânica, que foi a atividade industrial, e isso, então, levou a destacar algumas cidades, principalmente no Reino Unido, no estado da Inglaterra, e aí aparecem algumas cidades como Manchester, Birmingham, Leeds, né, Liverpool. Então são cidades assim que foram crescendo, né, naquela época, como centros urbanos, e depois outras cidades foram também atingindo esse índice de urbanização e crescimento, como aí Paris, na França, Berlim, na Alemanha, Roma, na Itália, Madrid, na Espanha. E, de acordo com a ideia desse crescimento, as cidades eram o alvo. Então, a taxa de crescimento das cidades foi mais rápida, só que esse contingente de população aumentava mais rápido do que se organizava a cidade para receber essa população. É o que acontece hoje, né? Em qualquer parte do mundo, o surgimento das áreas periféricas, as periferias, nas grandes cidades, que, resumindo, são a localidade de residências bem humildes, bem simples, favelas. Essa é a palavra que a gente pode usar aí. Então, como a população cresceu demais nas cidades, como o texto fala, né, tão rápido que não acompanhava no mesmo ritmo o desenvolvimento de infraestrutura e de investimentos em políticas públicas. Políticas públicas é aquilo que dá direito a qualquer cidadão de ter, mas tem que partir de um órgão gestor para proporcionar à população essa infraestrutura. No caso, saneamento, saúde, né, cuidar dos problemas da violência, cuidar dos problemas da miséria, né, os subsídios, né, atualmente que a gente vê por aí. Tá? Então, a grande preocupação foi essa,
a população cresceu demais na cidade, mas a cidade não estava preparada para receber população, digamos assim. E dando sequência aí, a partir então, de meados do século XIX, originou um movimento de saúde pública e planejamento urbano. Aí sim, a busca, então, daquela famosa, né, qualidade de vida, né, que a gente está sempre falando aí. Então, as cidades europeias continuavam crescendo, cidades atingindo aí num patamar de 1 milhão de habitantes e com extensas áreas metropolitanas, mas isso não deixava de acontecer o quê? As grandes aglomerações urbanas apresentando problemas sociais, como formação de periferias e a segregação social. Foi o que a gente havia falado aí. Então, nesse texto aí, quando menciona, né, movimentos de saúde pública, aí seria as linhas de esgoto, né, as melhorias nas condições habitacionais, é um planejamento urbano, como o texto fala, né, projetos para a construção de ruas, avenidas, conjuntos habitacionais e melhorar a qualidade de vida dessa população. Bom, e aí a gente vê então nessa imagem, né, que já havia chamado a atenção de vocês, as mudanças que aconteceram, né? Será que a imagem de cima já é a de baixo totalmente urbanizada? Acredito que pode ter feito uma comparação de alguma imagem do passado com a imagem do passado, mais uma imagem já melhorada do passado também, com o processo de urbanização, né? Vocês estão vendo as ruas, as edificações, né? Acredito que tem que ter, né, rede elétrica, rede de esgoto, água, comunicação naquela época, né? Acredito que tinha aí as primeiras linhas telefônicas da época, né? Estamos falando de Paris, né? Então, Europa é uma outra realidade. Acredito que caminhamos por esse caminho aí. Até já mencionei algo a respeito da parte do Felipe, empolgado aí com esse continuar aí de raciocínio da urbanização na Europa. Agora, Felipe, te convido então aí a você então mencionar a parte que estava combinada quando você então vai estar na página 18, né? Esse parágrafo final aí. Até te ajudei um pouquinho já. Eu não vou ligar a câmera porque meu quarto tá tendo construção aqui. Aí tá tudo com bagunça. Não preocupa, tá? Pode ser pelo áudio mesmo, tá bom? Mas ficou para me apresentar a página 18 e você pediu para focar mais no gráfico. Então eu vou ler algumas coisas que eu achei importante aqui e depois falar sobre o gráfico, pode ser? Quando você fala o gráfico, seria esse mapa que eu estou exibindo aqui? É isso mesmo? É, o mapa. Sim. O mapa, na verdade. Ok, então vamos lá. Atualmente, as cidades europeias continuam crescendo. Há um número significativo de cidades com mais de 1 milhão de habitantes e com extensão aéreas metropolitanas. Aí também muitos dos tradicionais centros urbanos industriais da Europa entraram em declínio por causa da instalação de suas empresas nos países em desenvolvimento, que aliada em automatização da produção resultou na diminuição de empregos. Paralelamente à decadência dos centros tradicionais, surgem novos centros urbanos associados ao setor terciário, especialmente os serviços com criação de redes comerciais e bancárias, que os transformaram em cidades globais. A região mais urbanizada da Europa fica localizada entre as cidades de Londres, Paris, Milão, Munique e Hamburgo, constituindo a megalópole europeia. Mas 65% da população europeia vive em áreas urbanas da Alemanha, no Reino Unido, na Holanda e na Bélgica. Países da Europa Oriental, como Polônia, Eslovênia, Eslováquia e Romênia, são menos urbanizados e neles mais de 40% da população ainda vive em áreas rurais. Aí agora indo para o mapa, que eu pesquisei sobre o mapa, né? O que eu achei é que, na verdade,
Isso é um corredor descontínuo de urbanização na Europa Ocidental, com uma população de aproximadamente 111 milhões de pessoas. Ele percorre desde o centro da Inglaterra ao norte da Itália. O corredor aí possui uma curvatura em formato de uma banana. Por isso o nome é abrange cidades. Por isso o nome. E abrange cidades como Leeds, Sheffield, Liverpool, Manchester, Nottingham e entre outras, porque são bastante cidades. Abrange uma das maiores concentrações de indústrias e moradores do mundo. Foi isso. Ok. Então, enquanto você falava, a gente estava focando aqui o mapinha, né? É um corredor, como você falou, e pela sua pesquisa, esse corredor recebe qual o nome? Repete para nós aí. Deixa eu voltar aqui. Você falou que ele recebeu um nome, e qual é o nome? Porque nós não entendemos. Quando você vai buscando esse no seu texto aí, então vamos lá, então, Eu estou reforçando. procurando aqui. Então, ok. Assim que você encontrar, você pode me interromper. Então, aproveitando o tempo, enquanto você pesquisa aí, volta no seu material, o que o Felipe nos informou... Então, achei aqui. Tá. Achei a parte que está falando. O nome que eu achei por meio de pesquisa é banana azul, porque geralmente os mapas que eu achei, essa parte é azul, ou então dorsal europeia, ou grande dorsal da Europa, ou megalópode europeia. Sim. Para você ver, né, a última que você falou aí, que é o que o nosso texto traz, megalópode europeia. Mas você, na sua pesquisa, encontrou outros nomes para dar o mesmo, a tentativa da mesma explicação, né? Esse corredor aí. E aí, como você falou, você encontrou, então, nomes diferentes, que na verdade, é o que o nosso texto traz, né? Megalópode. E aí, o Felipe, megalópode, você lembra o que significa essa palavra? Se não lembrar, tem uma colinha aí na página 18 ao lado do seu texto. Lê para nós aí o que é a megalópode. Megalópode é um corredor descontínuo de urbanização na Europa Ocidental. Pô. Sim, mas você está com o livro aberto? Você está com ele? Estou. Ao lado do seu texto tem a palavra... Aglomeração urbana, que consiste na articulação dos fluxos de pessoas e mercadorias e na integração física de duas ou mais metrópoles. Ok. Megalópole lembra um pouquinho das regiões metropolitanas. É quando uma cidade liga a outra, né? E nós temos aqui em Minas Gerais 2 locais que a gente pode chamar de grandes áreas metropolitanas. É uma pequena megalópole, né? Quando cidades se unem a outras, né? Então nós temos aí um exemplo bem simples, né? Não é uma megalópole, tá, gente? São áreas metropolitanas, mas daí entender um pouquinho o que seria uma megalópole. Betim, Contagem e Belo Horizonte. São cidades que se interligaram pelo crescimento populacional e para a infraestrutura que ali foi aplicada. Então, tem locais que você está numa rua, se você atravessar de um passeio para o outro, você sai de Belo Horizonte e já está nos limites, na parte territorial de Contagem. É mais ou menos essa ideia que eu quero dizer para vocês, né? Você sai de um passeio, atravessa a rua, pega o outro passeio, né? E aí você já está em outra cidade. Isso são cidades que se interligam. E megalópole são inúmeras cidades que podem acontecer nesse exemplo, ou cidades assim, uma coladinha a outra, várias, em sequência. Aí forma o famoso corredor, cujos nomes Felipe foi encontrando ao longo da pesquisa, que nada mais é do que a megalópole, que é a aglomeração urbana, né, que consiste, de acordo com a nossa explicação aí ao lado,
na articulação do fluxo de pessoas e mercadorias e na integração física de duas ou mais metrópoles. Então, a integração física é isso aí. Eu estou num passeio, atravesso a rua, o outro passeio é outra cidade. Legal, né? Mas isso existe, tá? Isso, por exemplo, Betim, mais próximo de nós, né? Betim, Contagem, Belo Horizonte, posso citar o Vale do Aço, também lá para o leste de Minas, né? Como Ipatinga, Timóteo, tem mais cidades que se interligam também naquela região ali, que também é denominada como áreas metropolitanas, tá, de Minas Gerais. E assim vai, né, ao longo do nosso país. Congonhas e Lafayette, será que está muito longe de acontecer isso? Ou está mais perto do que a gente imagina? O que vocês acham? Depende também. Eu acho que está um pouco longe ainda. Está um pouco, não está? Aí eu pensei, Congonhas, Conselho Lafayette e Ouro Branco, né, que são as cidades assim, vizinhas, né, e que tem tendência a crescerem, né? Até porque vocês já devem ter observado o quanto que a nossa cidade está crescendo com o surgimento de bairros, né, que estão passando por um processo de infraestrutura para ali, então, atrair, né, novos moradores para aquela localidade. Eu, por exemplo, né, que estou aqui no Belvedere, e o Luiz Eduardo também, então nós temos uma visão bem ampla dessa parte da cidade. Acredito que vocês também tenham essa visão bem ampla aí da localidade onde vocês estão, e a gente percebe, né, que as máquinas estão aí, né, a todo sentido, transformando, cortando, pavimentando, né, e o progresso a gente vê, progresso, né, pessoal, a gente vê que está todo vapor, né, de vez em quando vocês ouvem aí o trem buzinando, né, na nossa live, né. Pois é, eu e o Luiz Eduardo somos, assim, contemplados aqui com a linha férrea no nosso bairro, embora também vocês devem ouvir aí, porque o som propaga, né, e quando está tudo em silêncio, né, geralmente à noite, né, dá para ouvir bastante coisa. Então, eu aqui, então, de BR, eu estou ficando assim, com o ouvido assim, atento. À noite, então, quando está naquela calmaria, aquela tranquilidade, não sei se o Luiz Eduardo já percebeu, mas a movimentação de ruídos de motores dos veículos na BR aumenta assim, gigantescamente à noite, porque está tudo mais calmo, mais tranquilo. Durante o dia, assim, a gente quase não ouve, né, ô Luiz Eduardo? Sim, mas é verdade mesmo. E quando eu vou deitar, aí tá tocado do nada, eu ouço muito barulho de carro, até buzina eu ouço. Olha, progresso. O que nós temos que fazer, né? Aceitá-lo, né? E acostumar com a ideia, né? Mas ter muito cuidado a nossa parte com a questão ambiental, que é aquilo que a gente está, né, mencionando ao longo desse todo esse processo que nós estamos vendo com essa parte da urbanização da Europa. Porque isso só foi possível devido ao processo de industrialização, ou seja, a indústria evoluiu, melhorou o maquinário esse que substitui a força humana, tira o emprego, né? Muitas das vezes a máquina tira o emprego do homem, mas é um processo natural da própria construção do homem, ele tem que entender, ele é o responsável por isso, e ao mesmo tempo essas máquinas acabam tirando cada vez mais recursos em grande proporção da natureza. E a retirada desses recursos acaba afetando toda aquela parte natural, né, que deixa de ser natural. Então, ali vai, primeiro, a vegetação deixa de existir. As nascentes são secadas. Os animais ali perdem o seu habitat natural. Então, tem até aquele filme, né, Os Sem Florestas. Por que os animais hoje estão invadindo nossas casas? Porque estão perdendo espaço, né, pela própria evolução e transformação e exploração do habitat natural, né? Um bairro, por exemplo, que surge ali, que era natural, passa a ter rua, daqui a pouco tem casas, e a infraestrutura ali vai chegando. Vai mudando tudo, gente. Toda aquela cadeia ali
ela é influenciada por essa ação, essa transformação no espaço natural, que é o famoso espaço geográfico, humanizado, cultural, da qual a gente faz parte, e nisso, meio ambiente. Tá vendo? Nós circulamos e caímos na questão ambiental, né? Em que vocês, futuros trabalhadores, né, estando no mercado de trabalho, eu acho que terão que ter uma visão bem ampla dessa questão ambiental, porque tudo isso vai influenciar nas futuras gerações e no nosso planeta. É bem preocupante. Por isso que a questão ambiental tem que estar presente o tempo todo nas nossas ações. E por falar em presente o tempo todo nas nossas ações, o Felipe falou muito bem da sua parte, e só para a gente finalizar então, só para reforçar, né, aquilo que eu já havia falado anteriormente, com todo esse processo aí, essa chegada de cada vez mais de pessoas na cidade, isso então fez com que o contingente aumentasse em alguma delas, né, fazendo surgir as áreas metropolitanas, com mais de 1 milhão de habitantes, como eu já havia mencionado, e essa aglomeração, que é característico de uma definição de megalópole, essa grande aglomeração urbana apresenta problemas sociais, né, como a formação de periferias, como eu já citei, nos cantões e das cidades, a segregação social, ou seja, de um lado rico, do outro lado pobre, o rico não tem aquela tranquilidade, porque né, tem que se cercar, seja por grades, muros, né, protegendo o seu bem, que foi conquistado ali pelo seu trabalho, e o lado periférico, que é o lado, né, mais humilde, das pessoas com menos possibilidade de crescimento, e às vezes não conseguem emprego, há uma tendência, né, das pessoas ali buscarem sua sobrevivência. Sua sobrevivência é indo para o lado da marginalidade, da violência, colocando em jogo, né, a segurança social. Isso que é a segregação social, tá? Nós nos protegendo, né, com muros altos, nossas residências, com grades, alarmes, sistema de câmera, tudo isso para nos resguardar, né, de uma qualidade de vida em função da oportunidade de uns e da não oportunidade de outros. E faz parte dessa realidade dos grandes centros urbanos aí. E para finalizar, nós temos então aí, né, de acordo com o contexto, os tradicionais centros urbanos e industriais da Europa, que declinaram devido à instalação de suas empresas nos países em desenvolvimento, aliada à automatização de produção, resultou na diminuição de empregos. Então, muitas das vezes, né, as sedes de grandes empresas europeias, norte-americanas, estão agora localizadas em países em desenvolvimento, ou seja, os países emergentes. Um exemplo clássico aí é a Nike, que é uma empresa sediada nos Estados Unidos, mas a linha de montagem está onde, pessoal? Quem arrisca me responder? Acho que é China. Exatamente, né? A linha de montagem da Nike está na China, onde lá, por uma questão trabalhista, os norte-americanos viram uma possibilidade de enriquecimento, sim, gigantesca. Lá eles trabalham horas e horas, não são protegidos, né, pelas leis trabalhistas, salários baixíssimos. Então, é a menina dos olhos das empresas norte-americanas, achar países assim. O Brasil não está muito longe, não, tá, gente? É uma realidade atual, tá? Com relação às leis trabalhistas, e na atualidade, então, com essas mudanças das leis trabalhistas, onde está, né, se propondo aí o fim da estabilidade do emprego, o não pagamento disso e daquilo, como já falei com vocês, né, muito preocupa vocês aí, no mercado de trabalho futuro, onde vocês terão menos direitos do que os avós de vocês já tiveram e os pais estão tendo, e o aposentar, né? Vocês vão trabalhar muito mais do que os avós, do que os próprios pais. É uma realidade que as próprias mudanças
atuais, né, que envolvem ordem e progresso, está fazendo. Então é isso aí. E, para finalizar, né, o surgimento de novos centros urbanos associados ao setor terciário, serviços de ampliação das redes comerciais e bancárias, transformando em cidades globais, que nós já mencionamos em aulas anteriores, que são as cidades globais, né? São centros aí de desenvolvimento econômico. E atrai mesmo, tá, gente? Todos os avanços e recursos aí. E a rede mais urbanizada da Europa fica localizada entre as cidades, como o bem mencionado pelo Felipe, né? Londres, Paris, Milão, Munique e Hamburgo constituem então a megalópole europeia, que pela pesquisa, Felipe, quais os nomes que receberam esse corredor aí? Nos lembre mais uma vez, por favor. Vou ter que achar aqui de novo. Parece que você falou corredor azul, ou banana azul, coisa que eu entendi. Eu sei que um deles é banana azul, dorsal europeia, ou grande dorsal da Europa, ou megalópole europeia. Isso. A palavra dorsal, você saberia me dizer por que ela foi usada aí? Eu acho que é tipo que tem alguma curvatura. Eu acho que é isso. Ou alguma coisa assim em linha reta, podemos dizer? Né? Só falar dorsal espinhal. Aí nós estamos falando da coluna, né? Que é uma linha constituída por ligações ósseas retas, né? Assim, tem suas curvaturas, mas no geral ela tem aí um posicionamento na vertical. Qualquer anormalidade já é um processo aí de tempo, né, de vida que nós temos, que ao longo do tempo, né, a gente vai por mais que a gente se cuide, né, mas a gente vai se encurvando porque o peso da idade vai chegando, né? Olha as pessoas mais idosas, né? E esse é o nosso caminho, né? Se Deus quiser, chegaremos lá também com saúde, com qualidade de vida, né? Quando eu falo qualidade de vida, vocês estão pensando, né? Quando que eu vou aposentar, né? Mas vocês nem começaram a trabalhar, né? Pois é. Só uma para a gente descontrair mesmo. Então, o que nós podemos dizer? Nós encerramos, então, nossas apresentações, tá? Nosso próximo assunto vai ser o desenvolvimento industrial na Europa, onde a gente fará a nossa enquete, né? Que muito é importante, porque à medida que a gente vai fazendo a nossa enquete desse assunto, que é o desenvolvimento industrial na Europa, e as principais regiões industrializadas, nessa enquete nós vamos participando da leitura, com respostas, perguntas, é isso aí. Então, ok, finalizando essa parte, só senti falta da Amanda, mas a Cauene já nos ajudou a informar o que aconteceu. Eu espero, né, estar com vocês na próxima quinta-feira, dando sequência aos nossos trabalhos, para fechar esse primeiro assunto do Caderno 3. Que bom que a nossa conexão se manteve firme, não fomos interrompidos até o momento. Vocês querem dizer alguma coisa? Já nesse 1 minuto final de aula, o que vocês querem dizer? Fiquem à vontade. É o momento de a gente dar uma relaxada. E aí? Pode falar, está aberto para vocês aí a oportunidade. Não sei, assim. Eu só sei que, tipo, hoje a gente conseguiu aprender o porquê as cidades da Europa são tão urbanizadas assim e o desenvolvimento de lá. Ok. Então a gente viu, né, que teve momentos aí em que a Europa perde, momentos em que a Europa ganha população, mas esse ganhar de população é muito perigoso, são os refugiados, como nós vimos anteriormente, né? E à medida que cada um foi apresentando, nós vimos em que a Europa é um continente como tem problemas com qualquer parte do mundo, né? Até mesmo problemas acontecem em função do próprio desenvolvimento, né? E puxamos alguma coisa aqui para o nosso país, que vocês puderam se posicionar. Isso é interessante a gente, né, relacionar algo que está bem longe de nós, mas nós estamos estudando, e algo que está no nosso dia a dia e bem próximo. Fico feliz aí pela fala do Luiz, e acredito que a fala do Luiz, né, é a mesma de vocês que estão acompanhando,
e a gente cada vez mais vai crescendo e buscando aí entender essa relação, né, do que está distante, do que está próximo e como a gente tem que conviver com tudo isso aí, principalmente a questão ambiental, que é aquilo que está, né, bem aí no momento aí, nos chamando a atenção a todo momento. Agradeço a vocês pela nossa aula de hoje. Os alunos, né, que têm as atividades que ainda não me enviaram, enviem, para que eu possa, então, enviar a correção e a gente dá sequência aos nossos trabalhos e continuar avaliando. Então, uma boa próxima aula para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Qualquer coisa, estamos no grupo para responder, auxiliar, é isso aí. Então, até a próxima. Tchau a todos. Bom dia. Tchau. Até. Tchau, tchau.